Na história do futebol, na história dos clássicos, alguns jogos acabam tendo mais peso do que outros, acabam sendo lembrados por mais tempo do que outros, são mais importantes mesmo. E nenhum São Paulino, nenhuma São Paulina vai esquecer tão cedo essa noite de 16 de agosto de 2023. Uma das grandes viradas, uma das grandes vitórias da história do São Paulo Futebol Clube no clássico majestoso, no clássico contra o seu grande rival Corinthians, uma grande noite de Lucas Moura e uma grande noite dessa torcida, mais uma. Vamos falar muito aqui de São Paulo e Corinthians e vamos falar da postura corintiana no Morumbi, sendo muito criticada, enfim, sendo apontada como a grande responsável pela eliminação do Timão. Então tem bastante coisa pra gente falar do vídeo de hoje. Chega mais, deixa o like no vídeo para começar bem essa quinta-feira. Like, se inscreva e ative o sininho. Chegamos a 120 mil inscritos. O que a gente faz quando uma meta é alcançada? Vamos estipular outra. 130 mil inscritos. Quero chegar lá com a sua ajuda. Se inscreva e vê se o sininho está ativado, pelo amor de Deus, para você não perder os vídeos do canal, tá bom? Gente, são 8 da manhã na hora que eu tô gravando o vídeo. Eu acabei de acordar e tô indo pra TNT fazer o de placa. Tô ainda me recuperando, porque se vocês não sabem, assim, eu narrei esse jogo ontem no YouTube da TNT Sports, a narração do gol do Lucas tá viralizando aí em um monte de lugar e eu fico muito feliz com isso e agradeço aí ao público por essa recepção. E a gente, quando narra os jogos no YouTube, a gente narra numa pegada de rádio, velocidade, né? Porque a gente tá sem a imagem. E esses jogos, eles esgotam a gente fisicamente num nível que vocês não fazem ideia. Como se a gente tivesse corrido uma meia maratona. Então, eu ainda tô me recuperando, mas foi incrível a noite de ontem. Eu vou começar pelo aspecto da torcida. Eu vou começar por aí. O São Paulo tem registrado públicos ao longo do ano incríveis. Primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Ituano, já tinham 50 mil pessoas no Morumbi. E o São Paulo vem colocando com frequência 50, 55, 60 mil pessoas. Ontem foram mais de 62 mil, uma renda de 8 milhões e meio de reais. Eu recentemente andei me debruçando, analisando as finanças do São Paulo e notei que em 2022 já houve um aumento de receitas em vários aspectos, inclusive bilheteria. E em 2023 esse salto já é talvez maior do que o de 2022. Isso se reflete, essa presença constante, maciça, do torcedor do São Paulo, ela traz o retorno técnico porque é inegável que torcida, se não ganha jogo, ajuda muito. Tem um papel preponderante, importante, o emocional é um fator muito determinante do futebol brasileiro. Talvez, assim, em qualquer atividade humana, mas talvez alguns outros países, alguns outros povos, outras culturas fazem uma blindagem melhor do que vem da arquibancada. Aqui, América Latina, a gente é muito passional. Então, tem um componente, quando a pressão é muito forte, às vezes o jogador sente em campo. E quando o apoio é muito forte, está na mesma proporção a influência que isso tem muitas vezes no resultado do jogo. Então, tem o retorno esportivo, que isso dá, sem dúvida, a pressão que você gera no adversário, tudo isso, e o retorno financeiro. Parabéns ao torcedor do São Paulo. Nessa equação, assim, quais são os responsáveis? Dorival Júnior resgatou esse elenco. Jogadores subiram de produção, reforços chegaram, o Lucas deu retorno imediato. A diretoria, nesse quesito, acertou. Sejamos sempre justos. Ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo, como eu sempre digo. E a torcida também tem papel importante nisso. São Paulo está na final da Copa do Brasil, muito pelo apoio do seu torcedor ao longo da trajetória. São Paulo está nas quartas da Sul-Americana, pelo mesmo motivo também. É um dos motivos. Então, parabéns ao torcedor de São Paulo. A festa que a gente viu ontem é festa de ficar... Sim, para a história, para a gente lembrar por muito tempo, para a torcida do São Paulo se orgulhar, para a gente como futebol brasileiro, como participante de alguma forma, né? Porque a gente cobre, a gente narra, a gente transmite, a gente difunde, então a gente também faz parte de alguma forma desse esporte. É para a gente se orgulhar, é a imagem para rodar o mundo inteiro. Do espetáculo pirotécnico, o Morumbi apagado, show de luzes, a recepção ao ônibus, a multidão do lado de fora, o que mostra, como eu disse ontem sobre a chegada do Payet, como esse esporte ele é mágico e ele é único no sentido de mexer com o sentimento das pessoas. Eu respeito todas as modalidades, admiro várias, acompanho algumas, mas nenhuma tem o poder de mobilizar as pessoas, de despertar a fé das pessoas, de mexer
tão profundamente e intensamente com a paixão das pessoas como o futebol. Me desculpem, mas não há no mundo nada que se assemelhe nesses aspectos ao futebol. Parabéns à torcida do São Paulo. Lindo, tudo que aconteceu ontem, lindo. Só preciso pontuar o seguinte: teve garrafa arremessada no ônibus do Corinthians. A gente não pode banalizar, porque virou um negócio normal. Ah, tiraram garrafa no ônibus, torcida adversária, em dia de clássico, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Ah, normal. Não pode. A gente não pode tratar isso como algo normal, porque isso pode tirar a vida de uma pessoa. Gente, nessa mesma cidade aqui, há algumas semanas, uma garrafa foi arremessada no meio de uma multidão e uma torcedora morreu. O problema é que se atira uma garrafa, o ônibus chega quebrado, com o vidro quebrado no estádio, e as pessoas ficam: nossa, né? De novo, né? Não, gente, a gente tem que se revoltar com isso. A gente não pode banalizar, a gente não pode tratar como algo corriqueiro. Não, clássico é assim mesmo. É normal. Quando a torcida A recebe o time B, não pode. Desculpa, mas não pode acontecer. Essa foi a única mancha, não foi de toda a torcida, foi algum idiota ou alguns pequenos idiotas que não representam o todo, mas eles estão presentes, infiltrados em todas as torcidas e precisam ser combatidos, identificados, presos, punidos, julgados. É isso que tem que acontecer. Não dá para achar isso normal. Fora isso, um show da torcida São Paulina no Morumbi. Um show. E no campo, um show do São Paulo. Olha, o primeiro tempo do jogo foi um amasso, como poucas vezes a gente vê num clássico. São Paulo terminou o primeiro tempo com 16 finalizações. E se o São Paulo fosse para o intervalo com 3-0, com 4-0, não seria absurdo algum. O São Paulo encurralou o Corinthians no campo dele. O São Paulo teve amplo domínio das ações, apesar da posse de bola ter ficado praticamente no 50-50. Mas o São Paulo foi o time muito mais contundente, ofensivo, propositivo, e o 2-0 sai de uma maneira muito natural. Primeiro num chutaço do Wellington Rato, que começa num chutão do Cássio. O Corinthians tinha no primeiro tempo um chutão para o Yuri Alberto, que já não é um centroavante que vive uma fase incrível. Jogando desse jeito, praticamente sem ser municiado, tendo que ficar o tempo todo recebendo chutão de costas para o zagueiro e tentar fazer alguma coisa, dominar, girar, fazer um pivô, fica praticamente impossível. Aí o Pablo Maia rouba a bola, o Wellington Rato acerta um chute maravilhoso, 1-0 São Paulo. Era muito correto. Eu fico me policiando com um termo justo, porque isso no futebol é tão complexo, mas era o correto para o que a gente via no domínio do jogo, no domínio das ações de um time em cima do outro. E aí tem um gol do Lucas aos 30, 31 minutos, que é um primor e que ele é muito representativo. Ele ilustra muito bem a rotação com a qual o Lucas chegou no futebol brasileiro. Gente, você olha os 22, e olha que teve muita gente do São Paulo jogando bem. O Wellington Rato ontem fez uma partidaça. Saiu porque cansou, acabou o gás no segundo tempo. Você pode citar outros, mas você olha os 22 em campo, o Lucas, ele joga outra parada, ele brinca de outro jeito. É outra rotação. Ninguém consegue segurar o Lucas em campo, ninguém consegue parar o Lucas, ninguém consegue ganhar do Lucas na corrida. O Lucas arma jogo, o Lucas vem buscar bola, o Lucas chega na área para finalizar, o Lucas volta para a defesa e dá bote. A quantidade de botes, de bolas que o Lucas roubou, interceptou, cortou no jogo de ontem, é um negócio assombroso, sério. E nós estamos falando de um cara que não jogava desde abril, maio. Ontem foi o primeiro jogo dele, o segundo jogo dele como titular nessa volta ao São Paulo. Ele jogou 45 minutos contra o Atlético Mineiro, foi titular contra o Flamengo, jogou 75 minutos e jogou os 90 ontem. Ele tá chegando agora e ele chegou voando fisicamente e tecnicamente, assim, um assombro. Para quem achava, lá vem o Lucas foi dispensado do Tottenham, a Europa não quis o Lucas, aqui não sei, São Paulo trouxe o cara para ficar só 4 meses, vai dar em nada. Se ferraram. Quem viu os 3 primeiros jogos do Lucas com a camisa do São Paulo ficou assustado. Eu tô assustado. Não que eu duvidasse do nível do Lucas, que eu sempre soube que foi altíssimo, sempre foi altíssimo, mas olha, desse jeito, eu falei, ele vai chegar, mas ainda tem um tempinho, né? Tava sem jogar, mas ele tava treinando, ele tava mantendo a forma fisicamente. Cara, o segundo gol é brincadeira. Ele levanta a bola na área, uma visão de jogo incrível, uma cavadinha por Wellington Rato, e ele vai para o meio da área para receber de volta como uma flecha. Ninguém nem vê por onde ele passa. E aí cabeceia, a bola bate na trave, volta nele, se enrosca com o Cássio, entra. Ainda teve mais chance com o próprio Lucas no primeiro tempo, pouco depois, quando ele foi rompendo a área do Corinthians, entrou de frente pro Cássio. E aí é o Cássio, né, cara?
Só um goleiro como o Cássio é capaz de fazer um milagre como aquele na bola que o Lucas bateu e ele defendeu com o pé. O São Paulo ia resolver a classificação ali. Poderia ter resolvido no início do segundo tempo, numa jogada de linha de fundo. O Wellington Rato recebe, o Caleri prepara, ele o gol. O Wellington Rato acabou chutando por cima. São Paulo, se o São Paulo ontem saísse com 4-0 do Morumbi, era ok, não era nada surpreendente. Era o retrato do jogo que a gente estava vendo. Aí o São Paulo acaba tendo uma queda física no segundo tempo, pelo ritmo, pela intensidade que correu ali até 10, 15 do segundo, né? Mas principalmente nos primeiros 45, e as mudanças do Corinthians melhoram a produção do time. O Luxemburgo foi feliz nas mudanças, a entrada principalmente do Wesley, junto com o Matheus Bidu, melhorando o corredor pelo lado esquerdo. O Wesley é um garoto, gente, é um jovem, mas ele entrou com muita personalidade. Partiu para cima, finalizou, teve chances. A partir dessas mudanças, o Corinthians teve chance com o Wesley, teve a chance do Rojas numa defesa incrível do Rafael, porque a bola ia no ângulo, ia na gaveta mesmo, não tinha a menor dúvida. E teve aquela do Juliano também no final. O Juliano já dentro da área bateu, né, numa jogada de linha de fundo, se não me engano, do Rojas, ou do Fagner ou do Rojas, um cruzamento rasteiro. O Juliano bate, e aí ficou a pressão até o final. Aí, gente, é normal. Aí o Corinthians está no desespero, caramba, tô sendo eliminado. Vou me lançar e seja o que Deus quiser. O São Paulo já não tinha mais fôlego para puxar contra-ataque, e o Corinthians ficou rondando a área e teve algumas chances, porque enquanto você tem uma vantagem apenas de um gol e você não aumenta, não amplia essa vantagem, como eu sempre digo, você está sujeito às intempéries de um jogo de futebol. Você pode estar amassando o adversário. Se você não matou, teu gás acabou no final, o adversário mudou algumas peças, melhorou um pouquinho, isso já é suficiente para você correr o risco. Então o São Paulo ficou correndo ali o risco, né, de alguma maneira, no finalzinho do jogo. Mas a defesa se comportou bem, o Rafael fez alguns milagres, porque tem aquele chute cara a cara no final do jogo, já impedido, acho que é do Juliano, que não valeu, mas a defesa do Rafael foi absurda embaixo do travessão. Foi uma coisa de louco. Então, assim como aconteceu domingo contra o Coritiba, as mudanças deram uma melhorada no Corinthians no segundo tempo. Só que ontem essas mudanças não foram suficientes nem mesmo para levar a disputa para os pênaltis. Teve um monte de levantamento para a área, Corinthians pressionando, bola levantada, bola aérea, mas isso não resolveu. No sufoco, o Corinthians tentou e não conseguiu. O São Paulo confirmou o seu favoritismo prévio. Se você for olhar o todo do confronto, o São Paulo já tinha sido agressivo em Itaquera, já tinha finalizado bastante, teve chances de sair com a vitória em Itaquera, acabou com 2 bolas do Renato Augusto, vendo a derrota se confirmar, mas ainda assim, durante todo esse tempo, mantive o São Paulo como favorito para o confronto. E aí quando você traz Lucas e Rames, nem precisou do Rames ontem, mas você encorpa, você qualifica ainda mais o elenco para o jogo da volta. Então, aquela percepção, dessa vez ela se confirmou. São Paulo confirmou esse favoritismo, mesmo com a derrota no primeiro jogo, está classificado, vai para a decisão contra o Flamengo. A decisão é daqui a um mês, gente. Se vocês me perguntarem agora quem é o favorito para o título da Copa do Brasil, agora é o São Paulo. Ah, mas daqui a um mês, dia 17 de setembro é o primeiro jogo. Um mês, gente, um mês para a final. Aí eu não sei, porque pode mudar muita coisa. Você pode ter um time caindo, o outro melhorando, pode ter técnico saindo, eu não sei. Honestamente, pela bagunça coletiva que é o Flamengo hoje, o Flamengo ontem, de novo desorganizado, tomou bola na trave do Grêmio com o jogo 0-0. O Flamengo correu risco, aí teve um pênalti lá que resolveu a parada com quase 30 do segundo tempo. O Flamengo hoje é um time muito mal treinado, a impressão que a gente tem é essa vendo os jogos do Flamengo. Então não sei se o Sampaoli resiste até lá. Até o primeiro jogo da final. Não sei mesmo. Então é muita variável, tá? Daqui pra lá muita coisa pode mudar. Mas se a final fosse semana que vem, primeiro jogo da final semana que vem, indiscutivelmente que o São Paulo seria o favorito. Mesmo com o Flamengo tendo mais qualidade individual. Mesmo assim. Mas daqui a um mês é outro papo. Agora, parabéns de novo ao torcedor do São Paulo. Parabéns à diretoria do São Paulo. Sem dúvida, não tem compromisso. Acertou, elogio. Errou, pau. É simples. E é uma diretoria que tem errado. Uma diretoria que cometeu equívocos ao longo dessa gestão. É uma diretoria que, inclusive, no respeito à alternância de poder, a gente pode discutir muito a sua postura. Mas trazer jogadores do calibre do Lucas e do Rames foi muito importante, até mesmo, não só pro resultado prático disso, né? Que foi o Lucas acabando com o jogo ontem. Mas até mesmo para motivação.
Você sai da derrota em Itaquera, você fala, pô, daqui a 3 semanas tem o Morumbi, nós vamos ficar 3 semanas na ansiedade, mastigando esse jogo, esperando esse jogo. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que nós vamos conseguir? Não vamos conseguir? Vai ter time pra isso? Não vai ter? Aí você anuncia Lucas e Rames. O que você também mobilizou? Torcida do São Paulo naturalmente já faria o que fez ontem contra o Corinthians. Mas depois das chegadas do Lucas e do Rames, isso contagiou torcida, elenco, de uma forma que resultou também um pouco no que a gente viu ontem. Então a gente falou, Lucas e Rames têm potencial para mudar o patamar do São Paulo. Tem potencial para jogar para cima. E o Lucas já mostrou isso. O Rames jogou 20 minutos, 25 minutos no Maracanã no último domingo, teve uma finalização, teve um passe maravilhoso na área, mostrou alguma coisa, mas ele claramente está fisicamente abaixo do Lucas. Mas é outro, daqui a um mês, na final da Copa do Brasil, você pode ter o Rames aí desequilibrando. E o Lucas seguindo nessa batida, seguindo nessa toada. Reforços incríveis que o São Paulo trouxe e que, principalmente o Lucas, um reforço que contribuiu muito para uma classificação incrível, inesquecível, à noite de ontem para o torcedor do São Paulo. E o Corinthians volta o seu foco para aquilo que eu mesmo sempre considerei o mais importante, o desempenho do Campeonato Brasileiro. O foco é conseguir os pontos necessários para se afastar logo da zona de rebaixamento. Repito o que tenho dito sobre o Corinthians. Tinha possibilidade de chegar à segunda final de Copa do Brasil seguida? Claro, não ia jogar fora. Ainda está vivo na Sul-Americana? Claro, não tem que jogar fora. Mas o grande foco é evitar um rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É nisso que o Corinthians tem que se apegar daqui para frente, porque foi um ano difícil e um ano que, mesmo com a eliminação de ontem, que é dolorida, é para um rival, a postura não foi legal, a torcida está chateada, mas mesmo assim, esse ano tem tudo para terminar muito melhor do que começou. Então, é tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio. O Corinthians, com todas as dificuldades, com o trabalho do Lázaro que não emplacou, com os 6 dias traumáticos do Cuca, com o Lucha que estava fora do mercado, que patinou no início, mesmo assim, o Corinthians quase bateu uma final de Copa do Brasil. Então é tentar aproveitar, mesmo perdendo o seu principal jogador no ano, que é o Roger Guedes, mesmo tendo o Renato Augusto machucado em vários jogos, o Corinthians está aí. Quase foi finalista da Copa do Brasil, ainda está vivo num outro mata-mata e tem totais condições, tem time para isso, para ficar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É nisso que o Corinthians tem que se apegar, não perder o foco do que é mais importante nesse ano de 2023, para ter um 2024 sem os sustos e os perrengues desse ano. Bom, tá feita a análise do Clássico e quero de novo agradecer a toda a galera pelas mensagens, pessoal compartilhando, curtindo a narração do gol do Lucas. Foi ao vivo ontem, gente. Eu tava narrando o jogo com o VSR no YouTube da TNT Sports. Você pode entrar no canal da TNT Sports que tem a narração completa, os 90 minutos do Clássico lá. E muito feliz de poder, de novo, narrar, colocar palavras, voz em um grande momento desse cara que eu admiro muito, que é o Lucas Moura, e que, obviamente, tem a sua história de carreira, de alguma forma, interligada com a minha para sempre. Foi muito legal, fiquei feliz com o trabalho de ontem e feliz com a repercussão disso, principalmente entre a galera São Paulina, claro que tá aí, festejando e reproduzindo pra caramba a narração do gol do Lucas. Obrigado, pessoal. Boa quinta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.